Diário de Santa Faustina, tópico 317. Ó meu Deus, minha única esperança, em vós pus toda a confiança, e sei que não serei confundida. Tópico 318. Às vezes, depois da Santa Comunhão, sinto a presença de Deus de modo particular, sensível. Sinto que Deus está no meu coração. Com ele vou ao trabalho, com ele vou ao recreio, com ele sofro, com ele me alegro, vivo nele e ele em mim. Nunca estou sozinha, porque ele é o meu companheiro constante. Sou consciente de sua presença em cada momento. A nossa familiaridade é estreita pela união do sangue e da vida. Adoração noturna nas quintas-feiras. Fiz a adoração das 11 à meia-noite, oferecendo-a pela conversão dos pecadores, endurecidos, especialmente por aqueles que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Refletia quanto Deus sofreu e que grande amor nos demonstrou, e nós não cremos que Ele nos ame tanto. Ó Jesus, quem o compreenderá? Que grande dor para nosso Salvador! E com que nos convencerá do seu amor, se a própria morte não o conseguiu? Convoquei todo o céu para que juntamente comigo desagravasse o Senhor por essa ingratidão de algumas almas. Tópico 320. Jesus me deu a conhecer como lhe é agradável a oração reparadora. Jesus disse: a oração da alma humilde e amante desarma a ira de meu Pai e alcança um mar de bênçãos. Terminada a adoração, na metade do caminho para a cela, fui cercada por uma multidão de cães negros e grandes, que pulavam e uivavam, querendo despedaçar-me. Percebi que não se tratava de cães, mas de demônios. Um deles disse com raiva: por nos teres arrebatado esta noite tantas almas, te faremos em pedaços. Respondi: se essa for a vontade de Deus misericordiosíssimo, podem despedaçar-me, pois eu o mereci com justiça, porque sou a mais miserável dos pecadores. E Deus, sempre santo, justo e infinitamente misericordioso. A essas palavras, os demônios responderam todos juntos: fujamos, porque não está sozinha, mas com ela está o Onipotente. E desapareceram do meu caminho como pó, como o ruído da estrada. E eu, tranquila, terminando o Te Deum, ia para a cela refletindo sobre a infinita e incomensurável misericórdia de Deus. No tópico 321, Santa Faustina fala que ela teve um sofrimento muito ruim, uma fraqueza, mal-estar, e nesse sofrimento ela queria muito receber os últimos santos sacramentos. E ela faz a seguinte reflexão: ó, que Deus livre toda a alma do adiamento da confissão para a última hora. Conheci a grande força que desce das palavras do sacerdote sobre a alma do doente. Quando perguntei ao diretor espiritual se estava pronta para me apresentar diante de Deus e se podia ficar tranquila, recebi a resposta: podes ficar inteiramente tranquila, não somente agora, mas depois de cada confissão semanal. Então Santa Faustina continua: grande é a graça de Deus que acompanha essas palavras do sacerdote. A alma sente força e coragem para a luta. Eu unia os meus sofrimentos com os sofrimentos de Jesus e os oferecia por mim e pela conversão das almas que não confiam na bondade de Deus. De repente, a minha cela encheu-se de vultos negros, cheios de raiva e ódio contra mim. Um deles disse: maldita és tu e aquele que está em ti, porque já estás começando a nos atormentar mesmo no inferno. Então Santa Faustina disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
e imediatamente essas figuras desapareceram, fazendo um grande zumbido. Tópico 324. No dia seguinte, sentia-me muito enfraquecida, mas não tinha nenhum sofrimento. Depois da Santa Comunhão, vi Nosso Senhor, como o tinha visto numa das adorações. O olhar do Senhor me atravessou a alma. O menor pozinho não lhe passou despercebido, e eu disse a Jesus: Jesus, eu pensei que me levaria. E Jesus respondeu: ainda não se cumpriu inteiramente em ti a minha vontade. Ainda ficarás na terra, mas não por muito tempo. Agrada-me muito a tua confiança, mas quero que o amor seja mais ardente. O amor puro dá força à alma no momento da agonia. Quando eu agonizava na cruz, não pensava em mim mesmo, mas nos pobres pecadores, e rezava ao Pai por eles. Quero que também os teus últimos momentos sejam inteiramente semelhantes aos meus na cruz. Um só é o preço pelo qual se resgatam as almas, e é o sofrimento unido ao meu sofrimento na cruz. Só o amor puro compreende essas palavras. O amor carnal nunca as compreenderá. Uma mensagem interessante dessa passagem, que fica bem claro, é que assim, quem se entrega à vontade de Deus não tem que ter medo de nada, né? É um exercício da nossa fé, amar e confiar. Então aqui Jesus fala das duas situações, que a confiança de Santa Faustina já estava num patamar muito bom, mas ao mesmo tempo, se na confiança estava bom, no amor ainda poderia aumentar. Na nossa jornada como católicos, nós temos que confiar e amar. É um exercício, não é uma coisa que brota do nada, é um exercício, a gente falha, a gente volta, a gente não desiste. Uma coisa muito interessante é como a morte, para quem se entrega à divina providência, não é algo ruim, apesar de que Santa Faustina relata que até ir para essa passagem, né, o sofrimento perto da morte é sofrido, sim, é um sofrimento, mas que o mérito do que vai vir a acontecer é muito bom, é muito útil, é muito maravilhoso. Uma coisa interessante é que Jesus deixa claro para Santa Faustina que, como ela se entregou à divina providência, nada vai acontecer na hora que não é de Deus, conforme a sua perfeita vontade e misericórdia. Então, talvez uma mensagem desse episódio seja: não importa o que aconteça na sua vida, se abandone a Deus com confiança e ame a Deus. E acredite que Ele está trabalhando pelo melhor na sua vida. E se infelizmente uma pessoa já não está mais aqui com você, que, né, faleceu, enfim, lembre-se dessas palavras de Jesus, porque elas têm um significado muito grande. Ainda não se cumpriu inteiramente em ti a minha vontade. Ainda ficarás na terra, mas não por muito tempo. Então, Jesus planeja tudo a quem crê e se entrega. Então, se uma pessoa já partiu, vamos colocar essa pessoa em oração com muito amor, confiança na misericórdia de Deus, que a vontade de Deus já se cumpriu e que, se Deus quiser, está num lugar melhor, está com Nossa Senhora lá no céu, na pátria final.